A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Por que será que nós pecamos? Por que será que nós temos vícios? Vamos aprender com o Padre Léo. Deus deu ao ser humano domínio. O que é domina? O que é dominar? Quem sabe, o Adriano Moraes, nosso querido, que sabe dominar um touro. Põe eu em cima daquele touro para vocês verem que espetáculo. Eu não sei dominar aquele bicho. Dominar, quem sabe dominar um animal? Dominar é mandar, é ser o dono. Pois aqui está escrito que Deus deu ao Léo e a você. Pergunta o nome da pessoa que está do seu lado. Agora diga a ela usando o nome dela: fulano, cicano, beltrano, estimado, querida, Deus criou você, sua imagem e semelhança. E agora o mais importante: deu a você o domínio, a capacidade de dominar sobre tudo o que está na terra. Que verdade revolucionária! Que palavra que o encadido mais tem medo, porque a técnica dele é exatamente afirmar o contrário. Por que que a gente peca? Qualquer que seja o nosso pecado. Por que que a gente tem vício? Porque eu dou a essa coisa um poder de exercer domínio sobre mim. Eu tenho domínio sobre a televisão. Eu tenho domínio sobre a minha sexualidade. E vou dizer até mais: mesmo se eu tiver algum distúrbio, seja lá baseado no quê? Mesmo que seja baseada numa contaminação demoníaca, como nós assistimos aqui no acampamento de cura interior. E o Senhor estava em cima desse altar. Em nome dele nós fomos lá e falamos só isso no ouvido daquela pessoa que estava dominada pelo demônio, que estava sendo estraçalhada, como ele está fazendo com tanta gente. Você é imagem e semelhança de Deus. Você recebeu esse poder, essa força que o autor do Eclesiástico não sabia ainda, mas que nós sabemos que essa força tem nome, que esse dínamos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 5 e 8, é o Espírito Santo, essa força do alto que nos revestiu e que nos leva, portanto, a dominar. O ser humano, o cristão, não pode ser dominado por nada e nem por ninguém. Essa antropologia fraca, desse ser humano fraquinho, desse ser humano medíocre, não é baseado no Evangelho. Eu não consigo dominar esse ímpeto que eu tenho. Eu não consigo dominar o meu temperamento. Eu não consigo dominar os meus desvios sexuais.
Eu não consigo dominar o meu vício, a minha obsessão do cigarro. Eu não consigo dominar a minha compulsão alimentar. Eu não consigo. Você consegue dominar tudo. Você só não domina quando se deixou conformar com esse mundo. Então é a primeira coisa que eu preciso me convencer. O mundo está me treinando para ser daquele que é o Senhor desse mundo. E aquele que é o Senhor desse mundo é o encardido, que tem um objetivo muito claro e muito definido: afastar você do reino de Deus. Mas a palavra está dizendo a você: você recebeu de Deus a graça, você pode dominar tudo que está nessa terra. Ora, o ser humano aprendeu a usar isso em muitas áreas. O ser humano já conseguiu dominar coisas espetaculares, colocar a favor de si a tecnologia e fazer um mundo muito mais fácil e mais gostoso de se viver. Quando o ser humano não se conforma com o mundo, o ser humano, ele é chamado a dominar tudo, mas o encardido vai permitindo que o ser humano consiga dominar tudo, desde que não consiga dominar-se a si mesmo. Esse é o maior inimigo a ser dominado. É o orgulho prepotente. Por isso nós vamos falar daqui a pouquinho do Evangelho. Por isso esse segredo de Jesus, que o Evangelho de hoje nos traz, para que a gente não se conforme com esse mundo. Então, se eu não tiver essa certeza, eu estou entrando numa briga para ganhar. Eu digo a você: você usa droga? Você fuma? Você bebe? Você se prostitui? Você vive o adultério? Eu digo a você: se você hoje decidir entrar nessa luta, é com uma certeza, é para ganhar. Porque você recebeu a graça de Deus de ter domínio sobre tudo o que está nessa terra. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis.
Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é o Evangelho da multiplicação dos pães. Aqui nós vemos uma clara referência à realidade do Êxodo, ou seja, o povo de Deus no deserto, no lugar onde não havia o que comer, que é alimentado por Deus com maná, o pão do céu. Sim, nós somos este povo de peregrinos, nós somos este povo que tem que passar por um lugar inóspito. Nós estamos neste mundo, numa grande travessia. A palavra travessia, passagem, é Páscoa. Esta grande Páscoa que nós realizamos em nossa vida, precisamos de um pão, de um alimento. E aqui, a questão que se dá é onde nós vamos encontrar este alimento? Jesus responde no Evangelho aos seus apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, Jesus aqui faz algo que não havia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o maná, ele chovia do céu, as pessoas tinham que ir lá pegar o alimento e era o alimento daquele dia. Muito bem. Mas agora, Jesus dá uma missão aos apóstolos.
São os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, os sacerdotes que deverão agora dar de comer ao povo, alimentar o povo no sacramento da Eucaristia. Claramente está aqui a missão mais importante para os sacerdotes. Ou seja, uma vez que os nossos filhos nascem no batismo, crescem na crisma, são purificados e recebem remédio de suas feridas na confissão, o cuidado ordinário de um pai é dar de comer aos seus filhos. Ou seja, que pai não se sentiria miseravelmente falido se não tivesse condições de dar de comer aos seus filhos? Nessa crise econômica, quantos pais passam por momentos trágicos, momentos de verdadeira angústia interior, por não dar conta do recado, ou por precisar ter que bater na porta dos outros e pedir. Sim, Jesus fez a igreja como família, mas deu aos pais, ou seja, aos sacerdotes, a missão de dar de comer aos seus filhos. Por isso, neste caminho, nós temos um pão de viagem, um viaticum. Viaticum é o pão do caminho, é um farnel onde nós colocamos ali a nossa pequena merenda para não desfalecer no caminho. A Eucaristia é isto. É o pão essencial, como diz Jesus no Pai Nosso, o pão de cada dia, o pão que nós precisamos para não desfalecer hoje. O maná, a pessoa podia pegar somente a porção daquele dia, era o pão cotidiano. Pois bem, o maná caía do céu, mas agora o novo pão sai da mão dos sacerdotes. Dai-lhes vós mesmos de comer. E Jesus multiplica o pão. E Jesus dá a Eucaristia a todos nós. Jesus não quer que nós desfaleçamos no caminho. Mas é importante você entender que a Eucaristia é uma refeição espiritual. E, portanto, não basta que você faça a digestão física. Para que a Eucaristia seja verdadeiro alimento, você precisa fazer um ato de fé. Então, comungue, sim, comungue com frequência, o mais que você puder, em estado de graça, é claro, mas comungue com fé. Porque, infelizmente, tantas pessoas recebem a Eucaristia nas mãos ungidas dos sacerdotes, voltam para os seus bancos e não fazem o mínimo ato de fé. Não se recolhem, não se encontram com o ressuscitado que está ali tocando fisicamente neles e lhes dando a graça. É o toque da graça que nós precisamos e é isto que vai nos alimentar. A Eucaristia só é refeição espiritual se você receber com um ato de fé. Não basta abrir a boca, não basta digerir com o estômago. É necessário, num ato de fé, amar Jesus que está lá. Porque somente assim faremos a refeição espiritual que nos sustenta no caminho. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o Rei dos Reis, o Salvador. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Este é meu corpo, toma
estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Eu venci o mundo, vos livrei do mal. Tomei vossos pecados, deixei lá na cruz. Vos livrei da morte, tomei vossa dor. Venha, tenha coragem, eu sou o Senhor. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Este é meu corpo, toma e comei. Este é meu sangue, toma e bebei. Revesti-vos de minha força, estejais em mim. Eis que estou convosco até o fim. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. As virtudes teologais, a fé, números 1815 e 1816. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas é morta a fé sem obras. Privada da esperança e do amor, a fé não une plenamente o fiel a Cristo e não faz dele um membro vivo de seu corpo. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à Igreja. O serviço e o testemunho da fé são requisitos da salvação. Todo aquele que se declara por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante de meu Pai, que está nos céus. Creio em Jesus, eu nasci de Deus, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Guardo sua lei, eu vou até o fim, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Naranaraná. Eu venço o mundo, eu sou de Deus. A minha vida só tem sentido se está em Jesus. E
que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, a nossa fé, a nossa fé. Não negarei até o martírio eu vou, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Tomo minha cruz, sim, eu serei fiel, e saibam todos que eu amo meu Senhor. Naranana. Eu venço o mundo, eu sou de Deus. A minha vida só tem sentido se está em Jesus. E esta é a vitória que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, a nossa fé, a nossa fé. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 5 de agosto, nós recordamos o mártir Santo Apolinário. Ele é do século I da era cristã, logo que a Igreja estava se organizando em Roma, muitas conversões aconteciam. Santo Apolinário vinha de uma família pagã, tanto que o seu nome, Apolinário, é uma homenagem ao deus pagão Apolo. Ele ouviu a pregação de São Pedro e então se converteu, se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Foi enviado a ser missionário no norte da Itália, em Ravenna, e ali também se tornou bispo. Então ele é conhecido como Santo Apolinário, bispo de Ravenna. No seu ministério episcopal, evangelizou aquela cidade, combateu os deuses pagãos e tantas devoções falsas que lá existiam, quebrando todo o egoísmo e muita inveja, evangelizou e levou a pessoa de Jesus Cristo aos habitantes de Ravenna. Santo Apolinário é conhecido como um bispo firme naquilo que anunciava, firme na verdade, e assim morreu mártir também, uma vez que, na firmeza da sua fé, não negou que era cristão e por isso teve de ser morto. Santo Apolinário, nós não temos uma data específica da sua morte. O que nós sabemos é que, de fato, ele é muito cultuado, há uma devoção muito forte na Itália
e principalmente no norte, depois que o cristianismo se tornou então permitido no Império Romano, se construíram igrejas em homenagem a este grande bispo da Igreja Católica. Sejamos nós também fortes na nossa fé. Peçamos a intercessão de São Apolinário para que não desanimemos. Às vezes podem existir tribulações, egoísmos e tantos pecados que nos fazem se afastar de Deus. Vamos nos converter, mudar de vida e firmar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão do mártir Santo Apolinário. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a Santo Apolinário a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos em oração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Apolinário, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de
de Deus não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Deus pôde fazer um mundo maior, um céu mais extenso, mas não pôde fazer uma criatura mais excelsa do que fazendo a sua mãe. Melhor que todos, porém, a própria mãe de Deus exprimiu a altura a que o Senhor a sublimou quando disse: maravilhas em mim operou aquele que é poderoso. E por que não especificou ela quais eram essas maravilhas concedidas por Deus? Maria não as expôs, responde-nos São Tomás de Vilanova, porque são tão grandes que não se podem explicar. É o que nos atesta Santo Alberto Magno. Deus dotou-a em sumo grau de todas as graças e dons gerais e particulares conferidos a todas as outras criaturas. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha. Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Só em ti quando em dor mergulhado acha alívio infeliz pecador. Só tu dominaste o pecado, Virgem Mãe de Jesus Redentor. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Que avança como a aurora, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Quem é esta que avança, formosa como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? Tu pisaste a cerviz alterosa da serpente inimiga infernal. Deus te fez sem igual, poderosa, pra ruína completa do mal. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças